Bíblia, que as escrituras não falam muito sobre ele. Um evangelho só retrata a história de Simeão. E Simeão era um homem a quem Deus havia prometido que ele não morreria antes de ver a salvação do mundo. E Simeão, já na sua velhice, tinha uma promessa de que Deus não deixaria morrer antes que ele visse a salvação do mundo. E um dia Simeão está no templo, como ele sempre fazia. Era uma vida dedicada ao Senhor. Quando Simeão vem entrar, um jovem casal com um bebê, para cumprir a tradição judaica e consagrá-lo ao Senhor. E Simeão toma aquele bebê nos braços e diz: Senhor, agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram o Salvador, porque os meus olhos viram a salvação. Sabe, querido, a Bíblia nos mostra em vários momentos que um encontro, um olhar para Cristo é o objetivo e resume toda uma vida. Resumiu a vida de Simeão, porque Simeão olhou para Cristo e percebeu aquilo que qualquer um percebe ao olhar para Cristo. Não há nada nesse mundo que possa superar isso. Eu posso partir tranquilo, porque eu sei que nada do que pode vir vai superar, vai ultrapassar o que eu vi ao olhar para Cristo. Zaqueu se encontra com Cristo em um determinado momento. E a Bíblia também não fala muito sobre Zaqueu. Fala que Zaqueu era alguém que extorquia os outros, alguém que era injusto. Mas Zaqueu se encontra com Cristo, chama para um jantar. E a Bíblia não fala que Cristo com Zaqueu fez uma ministração eloquente. Mas a Bíblia fala que ao final de um jantar com Cristo, na presença de Cristo, Zaqueu levanta e diz: ei, o que eu roubei eu vou devolver. A minha vida era uma antes desse jantar, antes desse encontro, mas agora é outra. Eu vou devolver 4 vezes mais. O que eu fazia de errado eu vou parar de fazer, por causa de um encontro com Jesus. O que é que faltava a Paulo? Paulo era alguém influente. Paulo era alguém que tinha autoridade, influência, prestígio. Paulo era parte daquele que era o mais considerado conselho dos judeus. Naturalmente falando, nada faltava a Paulo. Mas Paulo, depois de encontrar Jesus, ele diz: eu olho para tudo aquilo, e para mim aquilo tudo é perda. Para mim aquilo tudo de nada vale, porque eu encontrei Jesus. Sabe, querido, encontrar Jesus, olhar para Jesus é entender que há algo muito melhor pelo qual gastar as nossas vidas. Encontrar Jesus é entender que há algo digno dos nossos dias, que é algo digno das nossas vidas, que é algo digno de cada ação, de cada plano, de cada pensamento nosso. E a gente não pode tratar Jesus como apenas mais um aspecto das nossas vidas. Eu não posso achar que eu tenho meu emprego, eu tenho minha família, eu tenho minhas coisas e eu tenho Jesus. Não! Tudo é para Ele. Se eu faço alguma coisa, é por causa de Jesus. Se eu deixo de fazer, é por causa dEle. E tudo que eu faço que não é voltado para Cristo é perda de tempo. Por isso que Paulo disse que aquele tempo foi perda, porque eu não conhecia Cristo. E essa canção, querido, é uma canção que te deixa muito comprometido, porque quando você canta esse refrão, você está se comprometendo a dedicar a sua vida àquele que é digno dela. Eu vou pedir para o louvor cantar mais uma vez esse refrão. E eu quero que de todo o coração você entenda que essa é uma promessa, é uma consagração, que sua vida está comprometida a Ele e à causa dEle. Esse é o meu
conscientes de que a nossa vida é para Ti e somente por Ti. Que não há nada melhor, que não há nada que seja digno, que não seja o Senhor. Que nós possamos sair daqui, Senhor, com a consciência de que tudo que fazemos, que tudo que pensamos, que tudo que planejamos, todos os nossos dias, todos os nossos momentos, são para Ti, Jesus, o único Deus verdadeiro e aquele que é digno de nós, das nossas vidas. Oh Pai, que nós possamos sair daqui comprometidos com a Tua causa, com a Tua palavra, com o Teu Evangelho, com a Tua vontade. Que nós possamos, Senhor, oferecer sacrifício vivo, que suba a Ti com um aroma agradável e que possamos ser um canal para que as pessoas conheçam a Cristo. É assim que oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido, você pode sentar. Obrigado, louvor. Muito mais fácil ministrar depois de um louvor desse, querido. O louvor prepara um ambiente. Estava ali percebendo que se mesmo que eu viesse aqui e não falasse nada, a gente já sairia daqui diferentes, por causa da unção que estava correndo. É não por louvor, não por mim, mas por aquele que nos trouxe aqui. Por aquele que nos guia, por aquele que nos direciona, por aquele que quer falar a cada um de vocês, quer falar a cada um de nós. E nós estamos aqui somente como canais para transmitir. Porque quem fala é Ele, quem pode transformar a sua vida é Ele. Ninguém mais pode fazer isso. Mas quero agradecer a oportunidade, a Aninha e a Daniel. Dizer que é uma honra estar aqui e poder servir a vocês hoje com aquilo que o Senhor tem compartilhado comigo. Trago comigo o abraço do tio de Aninha, o meu pastor Beto, lá de Natal, que me liberou para estar aqui hoje. Amém? E sabe, querido, é muito importante puxando um pouco para jovens já, algo que eu não estava planejando falar, mas é muito importante que a sua liderança saiba onde você está. Você saiba o que você está fazendo. Não sei se você estava no JPM em 2022. A Adelaide Kefá estava ministrando. E ela falou algo que é muito interessante. O que vem de cima para baixo é de Deus, mas o que vem de baixo para cima não é. Então, é muito importante ser submisso à autoridade. Isso não é maneira de te controlar, é maneira de te proteger. É maneira de dizer que você está guardado. Sei que às vezes a gente na juventude, na adolescência, a gente tende um pouco a querer ser rebelde e fugir um pouco disso. Mas é muito importante que você esteja debaixo de uma proteção. Que você tenha alguém a quem recorrer, que tenha alguém a quem te aconselhar. Amém? Então, querido, eu quero começar lendo com você João capítulo 6, versículo 60. Se você puder abrir, eu vou ler na versão NVI. João capítulo 6, versículo 60. Diz assim: Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura é essa palavra, quem pode suportá-la? O versículo, o continuar da história, vai dizer que muitos dos discípulos deixaram de segui-lo nesse momento. Jesus estava pregando. Jesus falou algo que para eles foi muito duro. E muitos deixaram de seguir Jesus por causa da dureza da palavra que ele ministrou. E eu quis começar lendo isso, querido, porque quando eu estava meditando sobre o que falar para vocês hoje, é algo que a gente já vê há algum tempo acontecendo com uma certa preocupação. Porque me parece que a igreja, e quando eu falo igreja, eu não estou falando do verbo da vida, eu sei que aqui a gente é muito bem instruído, graças a Deus. Mas a igreja como um todo tem, ou parte dela, nos últimos dias, tentado diluir essa palavra. Tem tentado suavizar a verdade, para que se torne mais agradável de ouvir e mais fácil de receber. Parece que há uma tendência e um esforço por parte da igreja de tentar retirar os trechos polêmicos e os trechos que podem causar contenda com o mundo, para suavizar e para que seja mais fácil de receber. E por isso, muitas vezes a gente vê um evangelho tão diluído, tão distorcido da verdade. Porque, às vezes, pode ser que você não encha um teatro falando o evangelho puro e simples. Pode ser que você não encha um teatro, você não tenha uma agenda superlotada, falando do evangelho como ele é. Mas quando eu olho para a palavra, eu olho para Jesus, eu percebo que Jesus nunca teve a preocupação de suavizar a mensagem para agradar os ouvintes. Jesus nunca teve a preocupação de o que as pessoas achariam quando ele falasse aquilo. Muitos deixaram de segui-lo, disseram essa palavra é muito dura, mas Jesus não estava preocupado com isso. Jesus nunca suavizou a mensagem para ser mais fácil de digerir. Jesus nunca suavizou a mensagem para ser mais confortável para o mundo. Jesus nunca fez isso, porque a preocupação de Jesus não era agradar os ouvintes, era agradar o Pai.
A preocupação de Jesus era transmitir o que ele recebeu. Ele não tinha preocupação em o que as pessoas achariam. O dono da palavra se responsabiliza por ela. A preocupação de Jesus era transmitir o que ele recebeu. Por isso que ele diz, eu só falo o que eu ouvi meu Pai falar. E essa era a preocupação de Cristo. Então, se a própria palavra encarnada não se preocupava em suavizar a mensagem, por que é que eu vou fazer isso? Por que é que nós, como igreja, vamos tentar suavizar para não causar contenda com o mundo? Sabe, querido, infelizmente, uma parte das pessoas entendeu errado a mensagem do Evangelho, de modo a achar que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de conforto. Mas deixa eu te dizer, o Evangelho não é uma mensagem de conforto, é uma mensagem de confronto. O Evangelho não veio para confortar o mundo, ele veio para confrontar. O Evangelho veio para mostrar o que está de errado. O Evangelho veio para apontar o pecado e dizer, se não se arrepender, vai para o inferno. O Evangelho vem para confrontar o pecado. E cada centímetro da natureza humana que ainda governa em nós, o Evangelho confronta. Por isso que às vezes não é fácil ouvir. Por isso que às vezes é mais fácil diluir. É mais fácil cortar uns trechos das palavras. É mais fácil modernizar a Bíblia. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A palavra não muda. Quer as pessoas queiram, quer não, a palavra é a mesma. E se a gente continuar lendo aqui, Jesus vai dizer o seguinte, no versículo 67. O versículo 66 diz que muitos deixaram de seguir Jesus a partir daquele momento. No 67, Jesus vira para os 12 e diz, vocês também não querem ir? Então veja, muitos tinham deixado de seguir Jesus. Jesus tinha visto que muitos tinham deixado de segui-lo. Mas Jesus não se preocupou em mudar a mensagem. Jesus não se preocupou em adequar o contexto, adequar o texto. Jesus olha para os que ficam e diz, vocês não querem ir também? Se vocês quiserem ir, vão, porque a mensagem não vai mudar. Sabe, querido, quem tem que mudar somos nós, não o Evangelho. Se alguém tem que mudar entre nós e o Evangelho, sempre seremos nós. A mensagem é a mesma. Então Jesus está dizendo aqui, olha, não importa quantos vão estar me seguindo, o que eu vou falar não vai mudar. O que eu vou falar não vai se adequar, porque eu tenho um compromisso com essa palavra. E é muito interessante a resposta de Simão Pedro no versículo 68. Porque Simão responde assim, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Sabe, querido, esse trecho é maravilhoso e às vezes a gente não percebe a complexidade do que Pedro está dizendo. Porque eu sei que tem canções que falam sobre esse trecho. A gente já cantou muito, já ouviu falar muito sobre isso. Mas olha o contexto. Jesus tinha acabado de ministrar uma palavra que era muito dura. Muitos tinham deixado de segui-lo. Jesus olha para os 12 e diz, vocês também não querem ir? E Pedro diz, Senhor, para onde iremos? Essa palavra pode ser dura, mas é só ela que tem vida eterna. A palavra pode ser difícil de ouvir, mas é nela que há vida eterna. Então, querido, quando eu adequo a mensagem e suavizo a mensagem para não confrontar as pessoas, eu estou tirando das pessoas a oportunidade de se arrependerem. E isso é muito sério. Quando a gente vai para Hebreus 6, e tem até uma matéria específica do Rema, para tratar disso, que são os pontos elementares da doutrina, as doutrinas básicas da Bíblia, o autor de Hebreus começa dizendo que os primeiros pontos da doutrina são o arrependimento das obras mortas e a fé em Deus. Quando Jesus começa a ministrar, Marcos narra isso, que a mensagem de Jesus era, arrependam-se e creiam. Então veja, há uma sequência a ser seguida quando nós chegamos ao Evangelho. E a Bíblia nos mostra que primeiro vem o arrependimento e depois vem a fé. Isso é muito simples de entender quando a gente entende que ninguém vai crer num Salvador sem antes entender que precisa da salvação. Ninguém pode crer em Cristo sem antes entender que precisa ser salvo por Ele. E quando nós paramos de confrontar o pecado, nós paramos de avisar as pessoas sobre o erro terrível que elas estão cometendo. E nós tiramos das pessoas a oportunidade de se arrependerem e então crerem. O Evangelho começa com arrependimento. O Evangelho começa com mudança de rota. E quando eu ignoro isso, não tem como eu seguir o resto. Porque o Evangelho começa com mudança de rota. O Evangelho começa com arrependimento das obras mortas. Eu tenho que deixar as obras mortas para então seguir a Cristo. Para então crer nele. Para então receber a vida dele. E dentro desse contexto, eu quero ler com você. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Estava introduzindo a mensagem para então começá-la, querido. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14.
Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Querido, quero te dizer que o tema dessa mensagem é chamados à servidão. Porque não há como falar de novo nascimento sem falar de serviço. Nós podemos estar acostumados a um evangelho que me diz tudo que eu tenho que receber, mas o evangelho também diz tudo que eu tenho que fazer. Não ache que o evangelho mudou a regra. A lei era ruim, mandava eu fazer um monte de coisa. O evangelho te deu condição de você fazer tudo isso. O evangelho não baixou o nível, ele aumentou o nível, mas ele te deu a graça para que você consiga seguir, para que você consiga cumprir. Mas não há como eu falar de um evangelho sem falar de serviço, sem falar de consagração. Porque Paulo está dizendo aqui que um morreu por todos, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E eu quero te fazer uma pergunta, querido. Será que a gente entende a complexidade disso? Será que a gente entende que uma vez que eu recebi a vida de Cristo, a minha vida também já não é mais minha? Será que a gente entende que uma vez que eu encontrei a Cristo, eu não sou mais meu? Será que a gente entende a complexidade do que Paulo estava nos falando? E veja, não é simplesmente eu vir no domingo à noite, cantar, ou no sábado à noite cantar essa música e voltar para casa e viver do mesmo jeito. Quando a gente diz que a nossa vida é para Cristo, a gente está dizendo que os nossos sonhos são sonhos de Cristo. Que os nossos planos são os planos de Cristo. Que a nossa vida já não é fazer mais o que eu quero. Lembra que Paulo diz, todos morreram, morto não tem vontade. A vida que você tinha para você acabou. Ou você esqueceu que quando você nasceu de novo, você confessou Jesus como Senhor e Salvador. Não há como receber a salvação de Cristo sem receber o senhorio dele. Uma vez que eu aceito o Salvador, eu estou aceitando o Senhor. E o que Paulo está dizendo é, se você recebeu a vida de Cristo, agora a sua vida também é para Cristo. Isso quer dizer o quê? Que se eu tiver um sonho, mas o meu sonho não for aquilo que Deus quer, eu tenho que abrir mão do sonho. Se eu planejei uma coisa a minha vida toda, mas eu sei que Deus quer que eu faça uma coisa diferente, a minha vida não vai ser mais fazer aquilo que eu planejei. Se eu quis uma coisa uma vida toda, mas eu sei que aquilo não faz parte da vontade de Deus, eu tenho que abrir mão daquilo. E a gente pensa, muitas vezes, no evangelho, que fala aquilo que a gente quer ouvir. Ah, você vai receber tudo o que você quer. Se o que você quiser for a vontade de Deus, você vai receber. Ou você se esqueceu o que Jesus disse, se vocês estiverem em mim e a minha palavra em vós, aí vocês pedirão o que quiserem. João disse, pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos certeza que receberemos. Não é sobre o que eu quero, porque nada mais é sobre mim. Se tem uma coisa no evangelho, é que não há espaço para o eu. Não cabe eu no evangelho, só cabe Cristo. E a vida que eu tenho agora não é mais por mim. Não é mais por minha causa, não é mais pelos meus sonhos, pelos meus desejos, mas é por aquele que por mim morreu. Sabe, a resposta que a gente pode dar ao evangelho é, se Cristo morreu por mim, então agora eu viverei por ele. Essa é a resposta que nos é esperada. De que não é mais aquilo que eu queria, aquilo que eu almejei, aquilo que eu sonhei, querido. Muitas vezes a gente está acostumado e a gente está até invertendo os papéis. Às vezes a gente escuta mensagens ou a gente vê certas coisas que eu fico, meu Deus, quem é Senhor e quem é servo nessa história? Será que Deus está para fazer aquilo que eu quero? Ou sou eu que tenho que fazer o que Deus quer? Sabe, querido, não sei como foi que muitas vezes a gente mudou a visão de quem era Cristo. De achar que Cristo estava ali para amaciar o ego, para falar palavras mansas. Jesus disse, se tu quer me seguir, a primeira coisa que tu faz, nega-se a si mesmo. Tu quer me seguir, então a primeira coisa que você tem que saber, não há espaço para você aqui. Se tu quer me seguir, tu vai ter que ser 100% dedicado a mim. Negue-se a si mesmo. Primeira coisa que Cristo disse. Mas a gente foi se acostumando, muitas vezes, a uma mensagem mais tranquila.
Não, o Deus vai realizar todos os meus sonhos. E quem é o Senhor e quem é o servo, querido? Sou eu? É Deus que tem que realizar meus sonhos agora? Onde está escrito isso? O que nós encontramos no Evangelho é a Bíblia dizendo que agora nós não somos mais de nós mesmos. A mensagem do Evangelho é essa. Sabe, querida, porque muitas vezes também nós nos acostumamos e entendemos que o Evangelho era uma carta de alforria. Nós éramos escravos do pecado, aí veio Cristo, fez a obra da cruz, e agora nós estamos livres e fazemos o que quisermos, o que a gente quer. Esse não é o Evangelho. Deixa eu te dizer uma coisa, a mensagem da cruz não é uma carta de alforria, é um lance de compra. A mensagem da cruz não te fez livre para viver o que você quer, ela te comprou para um outro Senhor. Você era escravo do pecado, agora você é servo de Cristo. Mas não mudou, você está sob um senhorio. Mudou de senhor. Mas você ainda tem alguém a quem seguir. Antes você era escravo, antes você fazia porque não tinha como se controlar. Agora Cristo diz, me serve de bom grado. Mas você ainda tem um Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Diz assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Veja bem, Paulo está aqui, se dirigindo a uma outra igreja, a um outro povo. Ele está dizendo que não deixa de orar para que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento. Para quê? Para que eles vivam de maneira digna do Senhor. A obra da cruz, ela veio para que a gente possa viver de maneira digna do Senhor. Se antes o homem não podia chegar ao nível de Deus, Deus vem ao nível do homem e torna o homem capaz de viver agora o nível que Deus quer, para que nós possamos viver de maneira digna do Senhor. Esse é o Evangelho. Não existe Evangelho que permita o pecado, que seja permissivo com o pecado. Não existe, isso é graça barata, isso é desgraça, mas a graça de Cristo não é. Não existe um Evangelho que traga uma mensagem de viver por si mesmo. Isso é qualquer outra coisa, querido, menos Evangelho. Isso pode atrair multidões, isso pode ser fácil de ouvir, mas isso não é o que Cristo ensinou. Essa não é a boa nova do Evangelho. Essa não é a mensagem de Cristo. Essa não é a mensagem da salvação. Porque a mensagem da salvação é, agora que você foi salvo, saiba que você tem um Senhor e a sua maneira de viver tem que mudar. Se a gente volta para 2 Coríntios 5, e vai no versículo 17. Esse aqui com certeza você vai conhecer. Se você não conhece, a gente pode fazer o convite no final para que você aceite Jesus hoje. Mas esse aqui você vai conhecer. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Sabe, querido, isso aqui você já ouviu com certeza. Fala da nova criação, realidade da nova criação. Tem no Rema também. Com certeza você ouviu. Mas é muito interessante quando a gente para pensar. Que antes de surgir as coisas novas, o versículo diz que as coisas antigas passaram. Jesus diz, olha, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Quando a gente vai para os fundamentos, os pontos elementares da Bíblia, a gente vê que primeiro vem o arrependimento. É a gente deixar de mão as obras mortas. Então você percebe que para que eu possa receber as coisas novas, eu tenho que deixar as coisas antigas. Paulo escrevendo aos Colossenses, daqui a pouco eu vou ler com vocês, ele diz, olha, uma vez que vocês estão em Cristo, deixe as coisas do mundo. Então há uma mensagem clara e uma separação clara aqui, querido. Não há como eu seguir a Cristo mantendo as coisas do mundo. Porque para que as coisas novas surjam, eu preciso me livrar das coisas antigas.
Se eu quero receber o novo de Deus, eu preciso largar de mão do velho do mundo. Não tem como eu receber a nova natureza de Deus e viver ela, se eu não abrir mão das coisas que eu carrego do mundo antes. Para que o novo homem, para que a gente possa se vestir do novo homem, a gente precisa antes se despir do velho. E a gente não pode esquecer disso, porque esse é o evangelho. É um evangelho em que nós somos chamados ao serviço. É um evangelho que nós somos chamados à servidão. De entender que eu não mando mais na minha vida, porque agora eu tenho um Senhor. De entender que aquele que me salvou agora é o meu Senhor e a vontade que eu tenho que cumprir é a dele. Essa é a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é uma mensagem de renúncia. Como a gente pode olhar para Jesus dizendo, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz. E a gente ignora uma coisa dessa. E a gente acha que não é para a gente. Paulo diz, eu deixei tudo por causa de Cristo. Mas a gente acha, não, comigo não. Não tem como você viver o novo de Deus sem largar as coisas antigas. Não tem como você viver para o seu Senhor sem você parar de viver para si mesmo. Quem é o Senhor na tua vida? E sabe, querido, isso é uma questão de consciência que a gente precisa trabalhar. Quando eu acordo de manhã, para quem é que eu vivo? Para satisfazer a vontade de quem? Quando eu saio da minha casa, quando eu vou para a escola, para a faculdade, para o trabalho, eu estou cumprindo a vontade de quem? Em quem é que eu estou pensando? Sabe, querido? Passou do tempo, a gente não tem mais tempo de viver um evangelho meia boca. Não tem. C.S. Lewis, ele tem uma frase muito interessante que ele diz, ou o evangelho é a coisa mais importante que existe, ou ele não tem relevância. Ou que a única coisa que é impossível para o evangelho é ser mais ou menos importante. Mas parece que a única coisa impossível para o evangelho é justamente aquilo que a gente quer viver do evangelho. É mais ou menos importante. É um culto de sábado, é um culto de domingo, mas só. É um aspecto da minha vida. Eu vou para a faculdade, eu vou para o trabalho, eu tenho namorado, eu tenho família e eu tenho Cristo. Quando a coisa aperta, eu corro para Ele. Que evangelho é esse, querido? Que evangelho é esse? Não existe evangelho se Cristo não for o centro. Não existe evangelho se Cristo não for o Senhor. Por isso que a primeira etapa do evangelho é reconhecer a Cristo como Senhor. Senão não há salvação. Senão não há evangelho. Não tem como pular isso. Porque Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro de tudo que há. É por Ele que vivemos, é por Ele que nos movemos, por Ele que existimos. É a vontade dEle que temos que satisfazer. Sabe, a carne pode gritar. A gente pode chorar. Mas chora fazendo a vontade de Deus. Pode ser o que você não queria fazer. Pode ser que você não pule de alegria. Mas faz o que Ele quer. Afinal, foi isso que você se comprometeu a fazer. Foi isso que você se comprometeu a viver. Está na hora da gente deixar de mão o evangelho meia boca, querido. Jesus escrevendo nas cartas que ele fala a João, em Apocalipse, às igrejas. Chega uma hora que Jesus diz, olha, vocês são mornos, não são quentes nem são frios, e eu estou a ponto de vomitar vocês. Jesus estava dizendo, eu tenho nojo de mornice. Era melhor que você fosse quente ou frio. Era melhor que você se decidisse. Mas viver uma vida meia boca, eu tenho nojo disso. É melhor que você se decida do que ficar assim. Uma hora eu estou com Cristo, outra hora eu não estou. Uma hora eu quero fazer a vontade de Deus, outra hora eu quero fazer a minha. Deus não aceita meio termo. Isso é coisa do diabo. O muro é do diabo. Cristo não foi meio termo na hora de morrer por nós. Ele não se doou pela metade. Ele decidiu ir até o final. E por que agora eu vou querer viver pela metade para Cristo? Não foi por isso que Cristo morreu. Não foi por isso que Ele deu a sua vida. Então como é que eu agora quero viver pela metade? Deus não aceita meio termo, querido. Ou você é inteiro dele, ou você é do mundo. Ou você está 100% voltado para Ele, ou você está com o mundo.
Quem aceita meio termo é o diabo, que não deu nada por você. Então qualquer coisa para ele serve. Agora Cristo pagou um preço alto. Cristo pagou um preço alto. E agora nós precisamos viver de maneira digna dele. De maneira digna do Senhor. De maneira digna do sangue dele. Não há como continuar flertando com o pecado. Não há. Não há como continuar mantendo uma vida dupla. Não há. Isso não é evangelho. Não foi por isso que Cristo morreu. E a mensagem do evangelho quanto a isso é bem dura. A gente pensa às vezes no evangelho como um evangelho do amor, da tranquilidade. A gente se esquece que o amor não se alegra com a injustiça. Que o amor é justo. O autor de Hebreus, no capítulo 10, vai dizer: ei, se você continua a pecar uma vez que você foi salvo, o que vai restar para você é uma terrível expectativa de fogo, que consumirá os inimigos de Deus. Sabe, querido, a gente não pode desprezar o sacrifício de Cristo. Porque ele continua dizendo: se por 2 ou 3 testemunhas morriam aqueles que desprezavam a lei de Moisés, quão mais severo não será o castigo daqueles que desprezam o sangue do Filho de Deus. Não tem nada mais valioso que o sangue de Cristo. E a gente precisa levar a sério isso. Chegou a hora de viver uma vida realmente consagrada a Ele, querido. Vamos lá para Colossenses capítulo 3, versículo 1. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Você entende que você morreu? Primeiro passo do evangelho: eu entendo que eu morri. E quem é que está vivendo agora? Não mais eu, mas Cristo em mim. Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil a gente entender por quem é que a gente está vivendo. De quem é a vontade que eu vou fazer. Se eu morri, a minha vontade morreu junto comigo. Se eu morri, os meus desejos, os meus sonhos, os meus planos morreram lá. E agora quem vive? É o sonho de quem? É o plano de quem? A vontade de quem? De Cristo. E é isso que Paulo está dizendo: uma vez que vocês morreram, a vontade de vocês, a vida que vocês tinham para o mundo acabou. Não existe mais. Não existe mais. É a vontade de Cristo que agora eu vou fazer. É a vida dele que agora eu vou viver. Esse é o evangelho, essas são as boas novas. Que eu agora sou capaz de viver da forma que Deus idealizou que eu vivesse. Agora eu sou capaz de viver da forma que Deus planejou. Agora eu sou capaz de viver livre do pecado. Não livre para pecar, livre do pecado. Agora eu sou capaz de cumprir a vontade de Deus. Agora eu sou capaz de oferecer um sacrifício vivo, que suba com um aroma agradável a Deus. Se antes eu não era capaz de me livrar do pecado, agora eu sou. Se antes eu não era capaz de me livrar dos meus desejos, das minhas vontades, agora eu sou. Vamos descer lá para o versículo 20. Aliás, versículo 23, isso. 23, versículo 23. Diz assim, mesmo capítulo, Colossenses 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão a recompensa do Senhor. É a Cristo, o Senhor, a quem vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Sabe, querido, essa palavra é muito forte. Porque ela está me dizendo que tudo que eu faço a partir de agora, tudo que eu planejo a partir de agora, todas as minhas atitudes, todos os meus planos, são para Cristo. Pois é a Ele a quem eu sirvo. Então não é que eu estou estudando para tirar uma boa nota para agradar o professor. Eu estou estudando para dar o meu melhor porque é a Cristo que eu estou servindo. Não é que eu venho lavar o banheiro da igreja e eu acho que isso não é digno de mim.
que eu vou lavar de todo jeito, porque é para Cristo que eu estou servindo. Sabe, não é porque eu arrumo cadeira que eu tenho que fazer de todo jeito, que aquilo é menos importante do que o que eu estou fazendo aqui. Pois é para Cristo que nós estamos fazendo, e é a Ele a quem prestaremos conta. Sabe, querido? Essa consciência nos faz mudar a forma como nós fazemos as coisas. Será que eu estou fazendo tudo de uma maneira que Cristo se agrada? Será que se Cristo fosse a próxima pessoa a entrar no banheiro depois que eu lavei, eu ficaria feliz ou ficaria envergonhado? Será que se você lava uma louça na sua casa, a forma como você lava os pratos, se Cristo pegasse aquele prato, você ficaria feliz ou envergonhado? Desde quando a gente começou a separar coisas em coisas seculares e coisas de Deus? Tudo é para Deus. Não existe mais coisa secular uma vez que eu estou em Cristo. Tudo é para Cristo. Não existe mais separação. Uma vez que eu estou em Cristo, tudo é por causa dele. E se eu estou fazendo com algo a menos que a excelência, está errado. Mas falta às vezes a gente a consciência de servo. A consciência de que temos o Senhor, a quem prestaremos contas. Sabe, querido? Essa consciência precisa permear as nossas vidas, todos os nossos dias. Afinal, é a Ele a quem nós estamos servindo. Nós precisamos muito, nesses últimos dias principalmente, ter a consciência de que é para Ele que nós estamos fazendo tudo. Não é simplesmente para o mundo, não é para o meu chefe, não é para os meus pais, não é para qualquer outra pessoa, é para Cristo. E eu tenho que fazer de maneira digna dele. Porque no final é a Ele a quem eu vou prestar contas. Sabe, tem um trecho maravilhoso, eu não encontrei aqui agora. Se alguém souber, por favor, me ajuda. Mas estou lembrando agora. Que Paulo, ele está escrevendo, acredito que aos Efésios. E ele diz assim, olha, escravos, sejam obedientes aos seus senhores. Porque é Cristo a quem vocês servem. Isso é maravilhoso, querido. Eu estava lendo esse trecho uma vez. E isso me pegou de jeito. Porque você imagina, os escravos recebem a Cristo como Senhor. E aí eles veem Paulo falando assim, para Deus não há mais homem nem mulher, judeu nem grego, escravo nem senhor, todos são iguais. E você imagina aquele escravo dizendo, agora eu posso me rebelar. Agora eu posso sair dessa escravidão, agora eu posso sair dessa condição. Porque Cristo está dizendo, não há mais ninguém que seja diferente, seja inferior ou superior. Aí vem Paulo e diz, ei, se tu é escravo, tu vai continuar obedecendo ao teu Senhor. Porque para Cristo já não existe mais separação, mas por causa dele, tu vai continuar dando um bom exemplo. Você pode imaginar a situação de um escravo que estava esperando poder se rebelar com base no Evangelho, lendo de Paulo, que ele não pode mais fazer isso. Que, pelo contrário, ele vai ter que ser submisso em tudo. Alguém que não tinha propriedade nem sobre sua própria vida, mas por causa de Jesus, ele ia continuar se submetendo a isso. Será que a gente entende o grau de consagração e de obediência que nos é devida? Você imagina um escravo tendo que continuar sendo escravo por causa de Jesus. Querido, não venha me dizer que você está pronto a morrer por Cristo se você não está disposto a viver por Ele. Isso é mentira. Se a tua vida, se tu está mesmo pronto para morrer por Ele, tu também vai estar pronto para fazer tudo que for preciso em vida por causa dEle. Tu vai estar pronto para sacrificar tua vontade, tu vai estar pronto para sacrificar teu conforto. Tu vai estar pronto para sacrificar teus dias. O que é que faz um missionário deixar tudo? Deixar pai, mãe, conforto, família. Ir para regiões remotas, sabendo que muitas vezes que pode ser morto. Consciência de servo. Consciência de servo. Você estaria disposto, querido, a continuar sendo escravo por causa de Jesus? A se submeter a um regime, muitas vezes abusivo, por causa de Cristo? Estaria disposto a ser obediente a esse nível? Essa é a mensagem do Evangelho, querido. Não é uma mensagem fácil de ouvir, mas é necessária. Não é uma mensagem que é uma mensagem que muitas vezes vai em encontro à nossa vontade. Vai contra a nossa vontade. Mas é necessária que a gente entenda que não vivemos mais por nós mesmos.
Se nós aceitamos a salvação que vem de Cristo, a gente precisa aceitar o senhorio dele. Eu quero encerrar com Filipenses 2. A partir do versículo 3. Só para deixar para vocês, Efésios 6:5, versículo que eu tenha me referido. Obrigado, pastor, por lembrar. Sobre os escravos. Mas vamos lá para Filipenses 2. Versículo 3 diz assim: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Uau! Sabe, querido, isso aqui é fantástico. Porque o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, sabe essa pessoa que está do teu lado, você tem que considerar ela mais importante do que você mesmo. O outro é mais importante do que você agora. Se você tiver que escolher entre beneficiar você ou beneficiar o teu irmão, você vai beneficiar ele. Porque para você ele é mais importante. Sabe, querido, a gente precisa ter a consciência disso. Eu sei que está na moda, eu sei que é muito bonito a gente dizer, priorize-se. Você é a sua prioridade. Mas deixa eu te dizer, isso não é evangelho. Porque no evangelho a prioridade é o outro, mas nunca é você. No evangelho, a prioridade da sua vida não é você, é o seu irmão. No evangelho, a prioridade nunca será você, porque não há espaço mais para você aqui. E aí ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Gente, Cristo, o que Cristo precisava? Cristo é Deus, e sempre foi Deus. João 1 diz, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que existe haveria. Mas ele um dia se esvaziou, se esvaziou, se esvaziou, se esvaziou. Tornou-se carne. A gente olha para a cruz e vê a humildade de Cristo, a humilhação a que Cristo se submeteu. Mas a humilhação a que Cristo se submeteu começa na manjedoura. O fato de o ser eterno, onipotente e onipresente agora ficar preso a um corpo. Se diminuir, se esvaziar da sua glória, para caber no ventre de uma jovem mulher. Você imagina o Criador de todas as coisas precisando de alguém que trocasse sua fralda? O Criador de todas as coisas, aquele por quem tudo existe, precisando que o alimentassem. Que amor é esse? Que humildade é essa? Você imagina o rei do universo lavando os pés de homens? Como é que a gente pode olhar e achar que algum serviço é indigno de nós? Se o rei de todas as coisas se abaixou e lavou os pés de outros. Se ele foi cuspido, surrado, pregado numa cruz. Como nós ainda podemos olhar e dizer, eu sirvo demais. Eu não vou fazer isso, eu não vou me submeter a isso. Eu não vou ser besta. Imagina se Cristo tivesse esse pensamento, onde nós estaríamos agora. O amor do tipo de Deus é um amor que muitas vezes parece ser besta, mas não é pelo outro que você está fazendo, é por Cristo. Ah, mas eu vou parecer besta, não interessa, você morreu. Você não tem mais que se preocupar com o que você parece. Morto não tem preocupação. O que você tem que fazer é a vontade dele. Se ele, antes de partir, reúne os discípulos, e João narra isso, João 13:34, diz, olha, eu sei que estava escrito na lei,
que vocês deviam amar um ao outro como a si mesmos. Mas eu estou lhe dando um novo mandamento. Amem-se como eu vos amei. Você entende que mudou o parâmetro, querido? Não é mais sobre o quanto eu posso amar, mas sobre quanto Cristo em mim pode amar o outro. Ei, não existe isso de me priorizar. A prioridade não sou eu. Nunca será. A prioridade é o outro. A prioridade é Cristo. E esse é o Evangelho, querido. Não há como fugir disso. Nós somos chamados a um estado de servidão, em que eu não sirvo mais porque sou obrigado, mas de bom grado, porque eu entendo. Se Cristo fez tudo isso por mim, agora eu tenho que fazer pelo meu irmão. Eu tenho que fazer por ele. E é por causa dele que fazemos. É por causa dele que fazemos tudo. É por causa dele que gastamos a nossa vida. E muitas vezes isso pode não ter movimento, isso pode não ter glamour, os outros podem não ver. Mas eu não estou nem aí com isso. É por ele que eu estou fazendo. É por ele que eu estou servindo. É por ele que eu faço tudo do jeito que eu faço. É por ele que eu estou me submetendo. Nenhum fardo é pesado demais quando a gente entende por quem a gente faz. Precisamos dessa consciência nesses últimos dias. De estar prontos para fazer o que for preciso. Não o que a gente quer, mas o que ele espera que a gente faça. E se a gente tiver preso a alguma outra coisa, orgulho, vontade própria, não conseguiremos. Se a gente estiver preso, agarrado a alguma coisa que não faz mais parte das nossas vidas, não conseguiremos cumprir a vontade de Deus. Está na hora de abrir mão, de vez, daquilo que a gente almejou, para viver aquilo que Cristo almeja. Porque no final, querido, é isso que importa. É isso que importa. E eu não estou de olho nas bênçãos que Ele pode me dar, eu estou de olho no que Ele já fez. Eu não faço mais para ser abençoado, eu faço porque um dia Ele foi pregado na cruz por mim. E é por isso que agora eu vivo por Ele. Não mais uma espécie de barganha com Ele, mas entendendo que se Ele se doou por mim, agora é minha vez de me doar por Ele. Amém, querido? Espero que você tenha sido abençoado. Eu vou pedir só que você feche o olho, que eu possa orar por você nesse momento, a gente possa fazer uma oração juntos. Aleluia. Oh, Pai, obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Cristo. Obrigado, Senhor, por Cristo. Porque Ele não mediu esforços. Porque Ele não pensou em si mesmo. Porque Ele mesmo sendo Deus. Ele mesmo sendo Deus, não julgou que o ser Deus fosse algo que devia se apegar. Mas se esvaziou, se esvaziou, se esvaziou. E tudo por mim. Pai, que essa consciência possa encharcar os nossos corações. Que essa consciência possa permear todos os aspectos das nossas vidas. Que nós possamos viver uma vida digna de Cristo. Que nós possamos viver uma vida digna do nosso Senhor. Que nós possamos ser achados nele e na vontade dele. Pai, que possamos entender cada dia mais que não vivemos mais para nós mesmos. Que possamos entender cada dia mais que não é a nossa vontade que conta, não é o nosso desejo que conta, mas o que tu desejas para nós. Que cada dia o eu diminua, que a minha vontade morra cada vez mais, para que a de Cristo apareça. Que a cada dia o aspecto da natureza humana diminua, para que a natureza divina possa aparecer em mim. Que possamos cada dia mais nos parecer com Jesus. E que possamos cada dia mais estar alinhados com a Tua vontade, Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. De gastar mesmo nossas vidas por Ti. De entregar cada dia, cada momento, cada ação como sacrifício a Ti, Jesus. Para que Tu seja glorificado através de nós. Porque afinal é por isso que vivemos. Afinal é por isso que estamos aqui. É somente por isso. Oh, Pai. Que o eu diminua, para que o Cristo apareça.
Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus.